Olá, meu nome é Larissa Mateus, apresentando aqui comigo está Kevin Alves e bem-vindos a mais um episódio do videocast Diversidade na Tela. O tema de hoje é cultura espírita e espiritualista, dialogando com o curta-metragem Do Meu Lado, dirigido por Tarcísio Laura Piuati, e o documentário Chico Amor Xavier, produzido por Januário Molineiro Neto. Essas obras estão disponíveis no YouTube, então vamos checar. Hoje aqui comigo a gente tem duas pessoas para falar desse assunto. Primeiramente, a gente tem o Dr. William Delgado, que é médico, mastologista, oncologista e presidente e trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier aqui em Bauru. Também, nossa segunda companhia aqui é o Alexander de Oliveira Pereira, que é sócio proprietário da loja Mística Fogo Violeta, benzendeiro, influencer e apresentador místico. Gente, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês dois aqui para falar desse assunto. E para a gente começar a conversa, eu queria perguntar um pouco mais sobre a conexão de vocês com esse tema, seja o espiritismo, seja o espiritualismo. A conexão, na verdade, assim, minha com o espiritismo, na verdade, assim, isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Eu sou um espírito encarnado num corpo. Então, na verdade, aquilo que eu manifesto hoje é a expressão do que eu vivo aqui, agora. Mas, na verdade, eu sou um espírito. Então, amanhã, quando eu deixo esse corpo, eu continuo sendo eu mesmo. Na verdade, o corpo ficou. Mas o meu eu continua, porque ele é único. É isso daí. Então, a minha conexão com o espiritismo é eu ter certeza que eu sou um espírito. E você, Alex? Bom, desde muito jovem eu sempre fui muito conectado, né, com a espiritualidade também, e desde muito cedo também apresentei algumas peculiaridades sensitivas, mediúnicas, então aí eu fui buscando cada vez mais conhecimento e fui adentrando cada vez mais na prática, né? Tanto que hoje em dia isso faz parte do meu trabalho, né? Legal. Para a gente começar a entender mais a fundo sobre o tema, queria que vocês comentassem as semelhanças e diferenças entre o espiritismo e o espiritualismo. Posso chamar de misticismo também, não sei Sim. se está correto, mas eu queria entender para a gente explicar para as pessoas qual é a diferença, já que muitas pessoas confundem quando a gente fala essas duas coisas e acabam tendo preconceito por não entender nenhuma das duas. Sim. Para mim, espiritismo e espiritualismo, na verdade, são rótulos que nós colocamos, né? O espiritismo ele nasceu como uma doutrina, ele foi codificado por Kardec, né? Então tem toda uma história aí por trás disso tudo, né? Mas a essência dele é a comunicação com a área espiritual. E qual é o objetivo disso? O que isso traz para a gente? A forma de mostrar para você que algo precisa ser feito dentro de você mesmo. Então, é mostrar para você que alguma coisa precisa ser trabalhado dentro de você para que você manifeste toda a luz que você veio buscar nesse mundo. Quer dizer, na verdade, essa luz já existe dentro de nós só precisamos manifestar. E o espiritismo, o espiritualismo, nas suas variadas vertentes, né, na verdade, procuram a mesma coisa. Quando a gente rotula, né, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Umbanda, Candomblé, enfim, né, todas essas religiões, elas têm um fundo espiritualista, né? Elas buscam essa essência da espiritualidade que trabalha em cada um de nós. Nós dividimos, e eu costumo dizer que a gente tem várias religiões, porque, na verdade, cada um está preparado para entender de uma forma. Então, um vai entender de uma forma um pouco mais fácil aqui, o outro ali. Nenhum está errado, né? E nenhum está completamente certo. Então, aquela questão do que se eu não for espírita, se eu não for evangélico, se eu não for católico, eu não tenho salvação, né? Na verdade, o que me salva é o encontro comigo mesmo. E isso é uma coisa íntima ali de cada um, né? Não é uma coisa que vem de fora. Nós buscamos muito isso, o que vem de fora para me salvar. E, na verdade, a minha salvação, ela não é halo, não vem de fora, é autossalvação, né? É o reencontro conosco mesmo. Sim, eu compartilho também, né, das mesmas palavras.
Porém, eu acredito assim que seja mais de pessoa para pessoa mesmo, né? Tem pessoas que se encontrem mais dentro de uma fé específica, né? Acreditando em algo mais específico, né? Assim como o espiritismo, por exemplo, né? E já tem pessoas, assim como eu, né? Que não se enxergam dentro de apenas uma doutrina, entende? Mas que acaba construindo a sua própria fé, acaba construindo como, né, como se fosse a sua própria religião mesmo, né? Juntando e agregando crenças, conhecimentos e práticas de diversas religiões, né? De diversas tradições também, não somente religiões, né? E agregando dentro da sua fé, né? E assim formando a sua gama mesmo de fé e de prática, né? E isso é tanto espiritualismo como o misticismo, né? Que o misticismo ele vem das práticas de diversas tradições, né? Desde do momento que a gente acende uma vela, ou que a gente acende um incenso, um cristal, ou o momento que a gente faz uma oração, um rezo para a espiritualidade, para alguma deidade, ou algum espírito, ou até mesmo com o nosso guia, o nosso mentor, né? Com certeza. Alexander, você é influencer, é místico, tem toda essa pegada ali da comunicação dentro disso, e a sua página é relativamente grande. Você recebeu alguma resistência na hora de compartilhar os conteúdos sobre essa sua crença? Bom, o pessoal que segue, né, a página é um pessoal já que gosta desse meio, né? É um pessoal mais praticante ou simpatizante do misticismo, né? Porém, vez ou outra, sempre aparece uma pessoa, né, fazendo um comentário meio chato, um pouco preconceituoso sobre alguma coisa, né, tentando, de certa forma, descredibilizar aquilo que a gente está falando, né, aquela prática, né. E o que a gente faz, assim, é simplesmente ignorar, sabe? A gente ignora. Eu realmente, quando vejo algum comentário ou alguma coisa, algum hater, né? Uhum. Eu simplesmente ignoro, porque acredito que é, tenhamos chego já, né, em um nível que é só ignorando mesmo, né? Porque para uma pessoa, né, ter essa audácia de comentar, né, fazer um comentário público assim, onde diversas pessoas vão ver aquele comentário, né? Acredito que essa pessoa não está aberta a escutar nada ali, pode acabar gerando até algo mais, sabe? Algum comentário pior, assim. Então a intenção não é essa, né? A intenção Uhum. é sempre trazer harmonia e apaziguar as coisas. A gente vê muito comentários, aquela famosa frase, o jovem místico, e trazendo de uma forma um pouco Isso, sim. preconceituosa, né? Partindo desse ponto, eu queria entender como é que a gente tenta mostrar para essas pessoas, se tem alguma forma que vocês entendem que dá pra gente mostrar para essas pessoas que não é porque são doutrinas, de certa forma, diferentes do que elas estão acostumadas, que tá errado, que vai levar à condenação. Então, tipo, mostrar para elas que o diferente também é importante. Como que a gente faz isso aplicando a questão do espiritismo e do misticismo? Olha, para mim, seria assim, você ser você mesmo, independente da opinião do outro, né? Eu acho que quando eu estou fazendo uma coisa que não está agredindo o outro, né? Eu procuro fazer o que é melhor para mim. Então, vou lá, tenho a minha crença, vou fazer o meu trabalho, tal, tudo, mas eu não dependo da opinião do outro, porque, na verdade, o meu interesse aqui é o meu processo evolutivo, né? E não é o que o outro pensa que vai mudar aquilo que está dentro de mim. Então, não adianta eu viver em função daquilo que as pessoas vão achar, mas é viver em função daquilo que eu acredito e do processo que eu quero construir para mim mesmo, né? E isso eu acho que traz uma convicção de vida para a gente mesmo, né? De seguir qual caminho que você vai seguir. Então, independe, quando a gente passa a viver em função do que aquele acha, o outro acha, eu deixo de ser eu mesmo, né? E aí eu manifesto só aquilo que as pessoas esperam de mim, né? E aí a gente se perde no nosso processo evolutivo. Então eu não estou mais crescendo para mim, eu estou tentando mostrar para o outro o que eu quero ser, né? Ou o que ele espera que eu seja. E não sou eu o verdadeiro, né?
Então, eu acho que realmente é a gente se posicionar e ter mesmo o seu caminho, né? Quando as pessoas me perguntam, né? Antigamente era assim, né? Se você vai na escola ou qualquer lugar lá, tinha a ficha de inscrição, né? Religião, né? Aí você, e agora? O que eu coloco? Né? Exato. Você coloca o que você é, né? Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Eu coloco lá espírita, eu sou espírita e ponto, né? Agrade ou não, porque me agrada, então tá tudo certo, né? E com outro eu não preciso discutir, né? Então, acho que cada um está realmente, né, num caminho, buscando realmente esse caminho, né? Acho que por aí. Eu fui criado numa família extremamente rigorosa, né, evangélica, e eu sou neto de pastor, né, e o meu avô, ele me ensinou aquilo, né, e dentro da igreja era aquilo de não poder usar nenhuma bermuda, né, porque Uhum. era, entre aspas, pecado, né, não fazia parte da doutrina, né, da doutrina ao qual a gente estava inserido, né. Então, para mim, foi, assim, um grande desafio, né, depois da minha adolescência, eu consegui adquirir a minha independência religiosa, sabe, a independência da minha fé. Então, até desprogramar aquela crença, né, porque foi gerada uma crença limitante, né, dentro daquela religião que me limitou de diversas formas, emocionalmente, sexualmente, né, financeiramente também, de diversas formas, né, nos limita, né. Então, foi simplesmente através do estudo mesmo e ir rompendo barreiras, né, e romper barreiras, né, não é fácil, né. Então, para a gente sair da zona de conforto, aquela zona, aquela crença que a gente foi inserida, muitas das vezes a gente precisa até bater um pouquinho o pé e dizer: "Não é isso que eu quero", né. Mas antes, claro, de tomar alguma decisão importante na vida, né, que quando se relaciona à fé, à espiritualidade da gente, né, é muito importante que antes a gente tenha internalizado essa questão, né. Internalizei a questão, eu entendi, é isso que eu quero, é isso que toca o meu coração, então é isso que eu vou conhecer, eu vou estudar, né, por isso o estudo entra aí, é extremamente importante, né. E é isso que eu acredito, né, acredito que seja rompendo as barreiras mesmo das crenças limitantes ao qual a gente foi inserido desde muito tempo, né, no nosso mundo, na nossa sociedade, que infelizmente, né, veio criando diversas crenças, diversas coisas aí para os jovens de hoje em dia, né, que ainda estão tentando se libertar. Você acha que, por essa questão de crescer numa família evangélica, muitos jovens ainda têm essa resistência consigo mesmo para se descobrir dentro de outras crenças? Sim, tem sim. Inclusive, na loja, diversos jovens às vezes estão indo para a escola e passam ali e falam: Nossa, se meus pais descobrirem que eu tô aqui dentro dessa loja, né? Uma loja mística, meu Deus, né? Então, sim, eu vejo isso, né? Que ainda existe, infelizmente existe o preconceito ainda, né? Com a espiritualidade, o misticismo, né? Na verdade, existe preconceito com tudo aquilo que sai fora do padrão, na Sim. verdade, né? Do padrão antigo, né? Das religiões mais populares, né? Mais tradicionais, assim. Então, eu vejo que existe essa limitação mesmo. E eu acho que isso não só em relação à igreja evangélica, por exemplo, Sim, dentro do catolicismo também, né? tem, com Na, certeza. na minha família também, na verdade, era uma família toda católica. E eu acho que era o único assim que ia para a lateral, né? Eu também. Então, então, por exemplo, eu sempre adorei essa parte de espiritismo, espiritualismo, enfim. Então, eu fugia pelo portão do lado da minha casa, assim, e ia para o centro espírita. E eu recebia a bronca na volta, né? Até que realmente, né, eu falei, não, é isso que eu quero mesmo para mim, né? E vou estudar, enfim, né? Vou me aprofundar. Mas até essa caminhada e você definir o que realmente você quer, eu acho que a gente precisa experienciar isso. Precisamos, né, conhecer. E eu, assim, eu me perguntava muito por que eu passei por muitas religiões, né? Eu fui católico de nascença, né?
mas foi católico, passei pela igreja evangélica, eu passei pela Seitonoye, pela igreja PL, pela Umbanda, pelo Candomblé, enfim, várias religiões, né, eu fui conhecer. E eu não entendi, assim, por que tanto eu buscava ali. E, na verdade, hoje eu entendo, né? Na verdade, eu entendo que hoje, para estar num centro, né, espírita, que hoje eu sou presidente desse centro e tal, tudo, eu preciso ter abertura de receber qualquer um que chegue ali, sem preconceitos, né? Então, não é porque uma pessoa frequenta tal ou tal religião que ela não pode ir ou conhecer, né? Enfim, né? A gente precisa ter abertura. E quando a gente se fecha no nosso mundo, que é tão pequeno, a gente deixa de dar valor a isso e falta de oportunidade para as pessoas, né, chegarem, né? Então, eu acho que é essa busca constante isso. E não acontece só na igreja evangélica, né? Em Exatamente. todas as outras religiões, né? Eu tinha uma paciente que era muito querida, né, tal, mas ela era evangélica. E aí um dia ela falou assim para mim, ela me chamava de Willis, né? Ela falou assim para mim: "Ai, Willis, faz 10 anos que eu venho aqui, todas as vezes que eu venho, eu falo para você da igreja, tu e você ainda não se converteu". Aí eu falei para ela assim: "Então, se a senhora falasse na consulta e no retorno, era 2 vezes mais. Quem sabe eu já tinha me convertido, né?" Porque, na verdade, Teria sido qual era o bom, né? objetivo dela? Como ela gostava de mim, ela queria me levar para um lugar que ela achava bacana. Então, não é uma maldade, né? É, na verdade, o entender o outro lado. Mas, às vezes, a gente perde também um pouco da noção do respeitar o outro, né? De não Exatamente. invadir o outro e agora eu preciso do seu respeito só, né? Tem essa coisa mesmo, né? Daquilo que eu acredito que é bom, né? Bom, eu acredito que isso é bom para mim. Então, então eu vou levar até você. Eu quero que você conheça também, porque também vai ser bom para você. Na verdade, isso também é uma crença limitante, né? Porque o que é bom para mim, diz somente exclusivamente sobre mim, de mim está servindo para mim, para as minhas dores, para os processos ao qual eu passo, para o meu conjunto de emoções, sentimentos e pensamentos, né? Talvez não seja bom para o outro, né? Isso inclusive, tem, né, uma história, um episódio da minha vida que tinha uma pessoa que estava passando por alguns problemas, né, psicológicos, assim, e eu vi essa pessoa chorando muito, e tinha uma outra pessoa auxiliando essa pessoa e conversando com essa pessoa muito séria, sabe? E eu via essa pessoa chorando muito, então eu fui e abracei essa pessoa. Falei, essa pessoa tá chorando? Falei, eu vou dar um abraço. Aí eu fui e dei um abraço. Eu era muito novinho na época, né? Tinha 18 anos. E então, ok, terminou, né? A pessoa me abraçou e depois a outra moça que estava conversando com essa pessoa chegou até mim e disse, eu trouxe exatamente essa lição. Olha, o que ela precisava nesse momento não era de um abraço, ela não precisava de acolhimento, ela precisava de disciplina. Né? Então, e isso ficou comigo, assim, martelando no meu coração. E ela disse exatamente essa frase, fala, o que é bom para você talvez não seja bom para o outro. Né? E se a gente para pensar, é exatamente isso que tem gerado, né, cada vez mais conturbação na sociedade, né? As pessoas quererem impor a verdade delas, né? A verdade delas sobre o outro. Falar, então, isso aqui faz parte do meu mundo, então vem pra cá. Ó, você precisa, né? Inclusive na família, né? Como eu disse, enfrentei muito isso, né? Mas é isso. Dá para perceber, então, que nesses aspectos de espiritualidade, muitas vezes é uma jornada interna, é uma jornada de se conhecer, ver o Exatamente. que funciona melhor para você. Ao mesmo tempo que a gente tem também, por exemplo, você como influencer nessa parte de divulgação e comunicação, e você presidente de um centro, tem também essa questão de comunidade. Vocês se sentem acolhidos além desse autodescobrimento que a fé traz? Vocês também sentem que ela constrói esse senso de comunidade, de parceria? Sim, eu acho que assim, você está inserido, né, num contexto como esse, primeiro te coloca como uma pessoa que as pessoas buscam, né? Mas as pessoas buscarem você para conversar, para bater um papo, ou uma opinião, tal, tudo,
também depende da forma como você se abre para o outro, né? E de repente você ocupa uma posição X em qualquer setor da nossa vida, né? Mas de repente você se ocupa uma posição X e ninguém pode chegar ali, né? Então cria-se um escudo ali, né? E aí não existe esse senso de mesmo comunidade, de interação, né? Mas quando você se coloca igual ao outro, porque na verdade todos nós somos iguais, né? A gente dá oportunidade para as pessoas se abrirem, né, se conhecerem, conversar e ir em busca disso. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, né, faz bastante, quando eu era ainda adolescente, que eu trabalhava numa firma, né, e eu dou sempre esse exemplo porque essa pessoa ficou realmente como um grande exemplo na minha vida, né? Eu trabalhava numa distribuidora de farmácia que tinha um salão imenso com um piso de grafite, soltava um pó tal, e todos os finais da tarde nós passávamos pano naquele salão imenso. E aí quem vinha ajudar a gente era só o dono da firma, né? Quer dizer, ele poderia estar lá na casa, no ar-condicionado dele, sentado, tal, mas ele vinha passar pano com a gente. Então ele me ensinou uma lição de humildade enorme, né? Para mostrar para a gente que para que você seja respeitado, você não precisa manter uma distância do outro. E quando você se abre realmente para o outro, né, a gente forma realmente uma grande comunidade. Porque, na verdade, o que nós somos? Uma grande corrente, onde um está para auxiliar o outro, né? Quando eu não penso no bem-estar do outro, eu quebro essa corrente, né? Para que você lá, os galhos da árvore recebam a seiva, tal, tudo, ela tem que passar pelo tronco, tem que passar por todo um outro trabalho ali interno, né? E essa forma de ver a vida trabalha você para que você se reconheça enquanto um espírito divino, morando dentro de um templo de carne. É só um caminho, né? É o nosso veículo para que a gente esteja aqui, né? Existe uma teoria, né, que se chama a teoria do ovo, né, que diz assim que o nosso processo encarnatório, ele acontece dentro de um ovo, como se gerasse células o tempo todo, né? E essa teoria, ela se pauta no seguinte, de que todos nós somos a mesma encarnação, né? E que o tempo ele não é linear, né? Então, você pode ser eu em outra vida, inclusive até mesmo em outra linha de tempo, como por exemplo, eu posso ser uma pessoa que reencarnou há 200 anos atrás, entende? E compartilhando assim esse conhecimento de que todas as encarnações, todas as pessoas são o mesmo espírito, né? Que aí entra aquela famosa frase conhecida muito no espiritualismo, né? De todos somos um, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho esse conceito de que todos somos um, tá? Mas o que isso significa? Né? Que todos somos um. Significa que literalmente estamos todos no mesmo barco, né? Como humanidade, como pessoas, né? Todos nós temos emoções, sentimentos, todos nós precisamos lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos, né? O nosso psicológico, né? Então, é através de ter esse senso de humanidade mesmo, que eu consigo me abrir com o outro, né? Me demonstrar justamente a disposição, né? Para que o outro chegue até mim, né? Para que o outro me alcance, e inclusive confie, né? Porque hoje em dia é extremamente, né, difícil alguém confiar em alguém, especialmente para contar coisas pessoais, né? Coisas pessoais da sua vida, acontecimentos, né? Fora a loja, eu sou fundador e facilitador de um instituto de desenvolvimento pessoal, né? Que trata através da espiritualidade, yoga, né? E diversas cerimônias e movimentos, né? E ali eu tenho que sempre me colocar à disposição para que alguém venha conversar comigo, caso passe por algum processo que precise de um pouco mais de auxílio, né? Que aquelas reuniões em grupo não estejam servindo, né? Somente as reuniões em grupo, né? Então, acredito que é justamente ter essa empatia e se abrir mais, entendendo que o outro também é um ser emocional, né? Ambos trouxeram a questão de estar à disposição. Vocês
desde o momento em que vocês entenderam, se autodescobriram, né, nas suas crenças, nos seus propósitos, vocês sentem que as pessoas têm buscado mais nos tempos em que a gente vive hoje, que as pessoas estão mais abertas a conhecer, ou a gente ainda enfrenta o mesmo tipo de resistência que a gente enfrentava no passado? Para mim, eu acho que assim, graças a Deus, eu acho que as pessoas estão buscando mais, né? Porque entenderam que a gente não está num universo pequeno, restrito, né? E aí esse nosso nível de conhecimento ele é muito maior hoje e as pessoas buscam isso. Por exemplo, né? Hoje você consegue falar que existem seres extraterrestres, né? Exatamente. Como é que era isso há tempos atrás, né? De você falar de jeito nenhum, tal. E lá no Evangelho está escrito: na casa do meu pai há várias moradas, né? E nós estamos preparados para morar em um ou outro local, né? Mas se a gente se fecha a isso, nós não damos oportunidade para que a gente passe a entender isso, né? Então nós precisamos realmente abrir a nossa mente, né? Eu acho que assim, quando eu fui para o centro espírita, porque passei muito tempo também na minha casa, só trabalhando em casa, sozinho mesmo, né? Até porque eu tinha os filhos pequenos, e aí eu saía muito, e eu tinha a questão da profissão, um grupo de voluntariado que eu tinha fundado também, e aí eu saía para isso, as reuniões, e aí quando eles começaram a cobrar, eu falei, não, tem que ficar em casa. Então eu montei em casa o meu evangelho no lar, e fazia em casa com a família, tal, tudo, e fiquei muito tempo. E quando eu fui para o centro espírita, né, o espiritismo também vem passando por grandes mudanças, transformações, né, conscientizações diferentes, tal. Antigamente as coisas eram um pouco engessadas, fechadas, né? Hoje a gente tem aberturas muito maiores, porque na verdade o Kardec mesmo, quando passou, nos disse que ele estava mostrando alguma coisa, mas que muitas outras coisas viriam. Então, nós não precisamos ficar fechado dentro daquilo. Nós temos que ter abertura realmente de entender que outras coisas estão chegando como forma de contribuir para o nosso processo evolutivo aí, né? Então, se abrir para isso facilita realmente que a gente possa ir de encontro àquilo que nós estamos buscando, né? Se fechar naquilo, não. Nosso universo fica pequeno, restrito, né? E as pessoas realmente estão buscando isso, né? Se não através das religiões, mas através das conversas, os contatos, né? Você pode perceber, às vezes você vai conversar com um amigo, né? Se ele se abre para ouvir, ele está dando uma oportunidade de você se enxergar como você realmente é, né? Eu, na minha adolescência, eu trabalhei um pouco no CVV, né? Que trabalhava muito com essa filosofia de você ouvir o outro, né? E quando você dá a abertura para que o outro venha falar, ele encontra o próprio caminho. Eu não preciso dar a receita, ó, é assim ou é só. Não, ele passa a se ouvir dentro daquele bate-papo, né? E ele encontra o caminho dele. Então, essa abertura faz com que realmente a gente queira se reencontrar. E as pessoas estão buscando muito hoje, né? Hoje, o ficar sozinho, isolado, dentro do seu mundo, já não cabe mais, né? Nós nos abrimos aí para esses conhecimentos, receber coisas novas, informações novas, né? E trabalhar o nosso processo aí construtivo. O que eu costumo dizer sempre é que a Fogo Violeta, a loja, é um portal, né? E esse portal, ele tem atraído muitas pessoas, né? Porque a gente trabalha com bem-estar, né? Porque cristais, incensos, velas aromáticas, aromoterapia são terapias holísticas, né? Alternativas que estão ficando cada vez mais populares, né? Justamente por conta da necessidade mesmo, porque as pessoas estão passando, né, nesse século, né, pelo mal do século que a gente sabe, ansiedade e depressão, né? A gente tem visto muito e as pessoas estão procurando, né, socorro mesmo. Acontece diversas, né, vezes, já aconteceu e acontece a pessoa chegar ali na loja chorando, por exemplo, né? Falando, nossa, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem. Aí a gente recepciona com uma paz e luz, oferece uma água energizada com cristais, né? Faz a pessoa ter a experiência ali dela para que ela saia dali um pouco mais leve, né? Claro que não é o direcionamento só dos produtos, mas a gente direciona a pessoa também para algum tipo de terapia
terapia, né? Mesmo que seja terapia, fazer terapia mesmo com psicólogo, uma terapia mais convencional, né? Mas as pessoas estão se abrindo cada vez mais para o que é alternativo, justamente por já fazerem uso de terapias convencionais e ver que as terapias holísticas complementam as terapias convencionais, né? Porque a espiritualidade é quem nós somos, né? A fé, né, é uma coisa muito importante, porque é através da fé trabalhada a esperança no nosso coração, né? Através da fé, né, é tocada uma parte do nosso cérebro, do nosso intelecto, que se abre de uma forma muito mais sensível e sutil, né, ao que não é perceptível aos olhos. Né? Então há uma permissão mesmo, porque nós, seres humanos, a nossa ancestralidade é buscar o sagrado, é buscar o contato com aquilo que é sagrado, com Deus, né? Ou o grande espírito, né? Como dizem os povos indígenas, né? Então eu vejo sim, né, que está tendo essa busca, né? A demanda está aumentando. E pela demanda estar aumentando, as pessoas, né, que são praticantes ou líderes, né, estão tendo que buscar cada vez mais conhecimento para ter amparo, para ter ferramenta e tecnologia mesmo. Quando eu digo tecnologia, é conhecimento, ferramenta, né, para acolher essas pessoas e para auxiliar da melhor forma possível, né, porque o mundo precisa de bem-estar. Com certeza. Eu queria fazer uma pergunta direcionada para você. A gente começou a falar um pouco sobre terapia e você é médico, é um doutor ali. E muitas vezes as pessoas colocam uma dicotomia entre ciência e religião, entre ciência e fé. Como que você concilia ambas as coisas? Como que você enfrenta essa ideia, esse senso comum que tem na cabeça das pessoas de que eles são completamente opostos? É uma questão bem pessoal, né? Mas assim, eu me coloco como um trabalhador de Deus aqui. Então, eu utilizo, sim, muito a espiritualidade dentro do meu trabalho. Utilizo com as minhas pacientes, na forma de orientar as pacientes, nas cirurgias que eu vou fazer, né? Mas o que que é isso, né? Quando eu saio de casa, e eu falo que eu não tenho tempo mesmo de parar e falar assim, eu vou ficar meia hora fazendo oração agora. Eu não consigo, eu não tenho esse tempo que é bem agitado. Então, eu faço as minhas orações no momento que eu tenho ali. Então, na hora que eu saio de casa, por exemplo, né, no carro, eu estou fazendo as minhas orações. Vou agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia aqui, né, desse dia maravilhoso, as energias que eu estou recebendo, oro pelas pessoas. No meu dia de cirurgia, por exemplo, né, eu saio e me conecto. Falo, Deus, estou indo operar fulana, fulana, fulana. Pega as minhas mãos e opera através de mim. Porque, na verdade, eu quero ser um instrumento da ação de Deus na vida das pessoas. Se é através do processo curativo, da medicina, né, que Deus possa utilizar realmente isso, né, e trabalhar esse processo juntamente com aquilo que eu estou fazendo fisicamente ali. Que eu não precise ser só o material ali, mas que eu possa unir, né, o espiritual ao material, né, para que a pessoa realmente receba tudo aquilo que ela tem chance e necessidade de receber, né? Quando a gente se fecha em tudo na nossa vida, né? Então, quando a gente se fecha, nós nos tornamos assim limitados, né? Mas quando a gente se abre, né? Tinha um mestre, Masaharu Taniguchi, que é o fundador da igreja Seichonoye, né? Ele falava isso para a gente, né? Ele falou assim, a mão cerrada, ela se torna um ponto, mas aberta, ela se torna infinito. Então, quando eu me abro para o mundo, realmente, eu posso realizar todas as coisas naquilo, né? E eu utilizo, sim. Às vezes, as pacientes não estão bem, né? Eu direciono as minhas orações para ela, especificamente naquele período ou problema que ela está passando, né? Eu não tento limitar a minha ação só ao que eu estou fazendo fisicamente. Faço toda a minha parte física que eu preciso fazer, mas eu preciso aliar também isso, porque faz parte do ser humano, né? Não consigo chegar para uma pessoa, por exemplo, que chega para mim lá com um diagnóstico de câncer e falar, olha, a senhora está com câncer mesmo, tem que fazer isso, 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 e acabou, né?
Não, né? A senhora está com uma doença aqui que não é benigna, né? É uma doença maligna, né? Ela tem tratamento, nós vamos estabelecer o tratamento e a gente vai estar junto sempre, né? Então, isso dá um amparo para a pessoa, que ela passa a sentir a confiança, não mais só como médico, mas alguém que está ali do seu lado, que vai passar o problema junto com você, né? Não vai te deixar sozinho, simplesmente, né? E muitas vezes nós buscamos isso, enquanto humanos mesmo, né? Quantas vezes a gente precisa de uma pessoa para nos ouvir e a gente não consegue, né? Mas, e às vezes, grandes problemas acontecem, como agora nós estamos entrando aí no Setembro Amarelo, né? O suicídio e tal, tudo, às vezes por falta de um ouvido ali, né? Que desse um pouquinho de atenção, tivesse aberto a sentir o que o outro está sentindo e trabalhar isso, né? Então, eu respondo assim para você, que eu alio sim, né? Toda essa espiritualidade e tal, tudo no meu trabalho também, porque eu acho que não dá para me dividir. Eu não sou o William, né? Médico e o William espírita. Eu sou o William, né? Que adquiri um conhecimento através do estudo, né? Físico aí, da medicina, tal, tudo. Mas que também adquiri uma experiência de vida, né? Vinda também do estudo e das vivências minhas de agora e de outras vidas. E agora eu sou um todo, né? E eu não tenho como me desvincular, né? Eu sou um todo. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas eu gostaria de trazer duas questões que eu acho que estão interligadas, que é importante da gente mencionar, né, no nosso videocast. A gente tem a figura do Chico Xavier, que é uma figura importante para o assunto, né? Eu peço que vocês falem sobre. E também queria entender como é que vocês veem a questão do audiovisual para contribuir com a conscientização das pessoas. Então, a gente fala muito sobre conhecer, para não julgar. Então, as pessoas têm essa falta de conhecimento e acabam tendo um preconceito, acabam se fechando para aquilo. E a gente queria saber se vocês veem o audiovisual como uma ferramenta importante para que elas possam se abrir e conhecer mais de outras visões, mais de outras crenças, para que a gente possa cada vez mais diminuir esse preconceito que a gente, infelizmente, observa com a cultura que vocês estão inseridos. Uhum. Eu acredito que é de extrema importância mesmo, né? Justamente por conta dessa dinâmica, né? De conversa, de ser uma conversa mesmo, né? Porque assim a gente pode trocar experiências, né? Facilita muito mais a comunicação, tirar dúvidas, né? Então acredito sim, porque é sobre integrar, né? É sobre a gente integrar mesmo a nossa comunidade e, assim, unir cada vez mais. E eu falo, né? Quando a gente une, a gente expande, né? E é a intenção, a gente expandir o conhecimento. Porque aquilo que é bom, ele tem que ser falado, ele tem que ser difundido na sociedade e ir alcançando pessoas aí que vão sentir este toque no coração, vão adquirir mais conhecimento e vão ir vencendo cada vez mais toda a crença limitante, né? E através claro, do visual e do áudio, né? A espiritualidade também pode ser levada, né? Eu acho que essa questão do audiovisual e ficou bem claro agora nessa questão da pandemia para a gente, né? Que fazia as palestras, por exemplo, né? No nosso centro espírita, a gente manteve as palestras sem público, né? Sem público físico, né? Porque tinha um monte de desencarnados lá assistindo as palestras, né? Mas a gente ia fazer as palestras, né? E isso fez com que a gente não parasse no tempo. Continuasse levando a palavra para as pessoas, né? O conforto dentro da casa das pessoas, né? Estavam lá presas, reclusas, mas através dessa divulgação da mídia, né? A questão do audiovisual, você entrava dentro da casa das pessoas, né? Para levar o aconchego, o amor, né? Para elas sentirem que naquele momento tão difícil que nós vivemos, elas não estavam vivendo sozinhas. Nós estávamos todos ali em conjunto, né? E aí, quando a gente vem para uma figura do Chico Xavier, né, que você citou, né, que traz para a gente, ele foi um expoente enorme aqui, né, no Brasil, né, tem muitos livros aí publicados, né, com informações
maravilhosas. Para ter uma ideia, né? O espírito de André Luiz, que o Chico psicografava, né? Que era o espírito de um médico, né? Que foi encarnado como médico, né? Ele traz para a gente as primeiras informações sobre a glândula pineal, para que a ciência começasse a buscar isso, um centro da espiritualidade, né? Então, realmente, assim, ele foi uma referência. E é uma referência de amor, né? Em uma das palestras minhas que eu falo sobre humildade e tal, tudo, né? Eu falo sobre o Chico, sobre a Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Porque são expoentes ali que, embora em religiões diferentes, né? Nos trazem esse sentido da unificação, da humildade e de estar ali aberto a trabalhar com o outro, né? Se doar pelo outro, né? E ele traz isso para a gente, né? Bom, partindo para o nosso encerramento, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Gratidão. Alex, Dr. William. Foi muito Obrigado. importante tê-los aqui falando sobre esse assunto para mostrar para as pessoas, para cumprir o nosso papel de também levar conhecimento para as pessoas sobre isso. Obrigada, Larissa, por mais um episódio. E, bom, confira o filme desse episódio no canal do YouTube. Além disso, acessem a Cinemateca Digital Bauruense para apoiar outras obras sobre diversidade em www.cinematecabauru.com.br. E não se esqueçam de nos seguir também no Instagram, @diversidade_de todos, para não perder nada sobre o projeto e sobre essa temporada do videocast Diversidade na Tela. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada! Oi, minha neta, é vovó. Mas dessa vez ele chegou a te encostar? Sabia. Só se eu não tivesse santo que me valesse. Enquanto eu tiver força para acender em Yansan toda noite na tua intenção, minha neta. Esse animal não toca mais em você. Toda noite às 9. Que 9 é número de Yansan. E é a hora que o cretino chega do trabalho, né? Agora a avó não tem condição. Não, mas tô guardando dinheiro pra te mandar. Tu vai sair do serviço e ficar perto da avó. Chora mais, não. Toda noite às 9 horas. Tu pede daí. Que a avó pede daqui. Agora. Chora, não. Dona Lindaura, é a primeira mensagem que a senhora recebe do seu filho? É a primeira vez. Já estava esperando há muito tempo. Eu estava esperando 10 meses. Mas não que eu estivesse esperando 10 meses, porque se eu tivesse vindo ao Chico antes desses 10 meses, ele teria me atendido e eu teria recebido essa mensagem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se nós colocarmos